Vamos então proceder à votação na generalidade do projeto de resolução número 943 do LIVRE. Recomendo ao Governo que avance para o reconhecimento da independência da Palestina. Quem vota a favor? PS, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PSD e Chega. Quem se abstém? Iniciativa Liberal e PCP. O projeto foi aprovado e baixa à segunda comissão. Esta Assembleia da República, não nesta legislatura, mas antes, já votou uma recomendação em 2014, na altura até com uma maioria de direita na Assembleia da República, pelo reconhecimento da independência da Palestina. Portugal já reconhece, na sua política externa, que a solução de dois Estados é a solução possível. Não é a ideal, não será a mais justa, não será a perfeita. É aquela em que morre menos gente. É aquela em que mais vidas salvamos. Portugal reconhece também que os colonatos são ilegais, que a ocupação da Cisjordânia e da faixa de Gaza são ilegais, que o Estado da Palestina, ao ser reconhecido como Estado independente, tem de ter um território e tem que ter condições de viabilidade. E agora, se Portugal já tem essa posição, chegou à altura de a assumir com mais força e com mais urgência. Porque se há algo que nós vemos na desproporção desta guerra, é que há quem esteja interessado a, com esta guerra, impedir a solução dos dois Estados. O PAN não nega o direito de Israel se defender, mas sempre dissemos que esse direito tem que ser atuado com proporcionalidade e não pode ser uma carta em branco para o genocídio. E tem que respeitar também os limites do direito internacional humanitário, que não tem acontecido. Destruir escolas, hospitais, bombardear campos de refugiados e fazer de Gaza aquilo que António Guterres chamou um cemitério de crianças é algo cruel e perverso e que tem que ser punido. Não se pode responder à barbárie com mais um capítulo daquilo que José Saramago chamou um monumento à indignidade dos povos. Não aceitamos que as violações ao direito internacional e aos direitos humanos fiquem impunes e queremos assim que o Governo manifeste o seu total apoio à investigação iniciada pelo Procurador do Tribunal Penal Internacional sobre estes todos os crimes que estão a decorrer e que a Comissão Independente de Inquérito da ONU possa proceder também à investigação junto da faixa de Gaza para recolher provas e investigar. Queremos o cessar-fogo por todas as partes envolvidas, com a libertação dos reféns dos dois lados e a criação de acessos seguros rápidos e diretos à faixa de Gaza para ajudar as vítimas inocentes. Os acontecimentos do dia 7 de outubro chocaram o mundo e desde então não houve um dia de descanso para o horror. Quase 20 mil palestinianos foram mortos pelos ataques israelitas na faixa de Gaza, 70% dos quais mulheres e crianças. A maioria dos 2 milhões de pessoas no território está deslocada e estima-se que metade da população esteja a morrer de fome. Não há água, não há energia. As unidades hospitalares entraram em falência. 300 dos seus profissionais foram mortos, assim como dezenas de jornalistas e de funcionários humanitários internacionais. Não há cuidados maternos nem neonatais. Entre os que ainda não morreram, há milhares de feridos sem acesso a tratamento, crianças a ser operadas sem anestesia e um profundo desespero. Portugal e a União Europeia não podem continuar a olhar para o outro lado. Permitam-me citar uma carta aberta subscrita por vários políticos europeus que dizia: o nosso continente sabe demasiado bem quão frágil é o fino véu da humanidade. A história julgará severamente os líderes da União Europeia pelo seu apoio incondicional à carnificina do governo de extrema-direita de Israel. Ninguém põe em causa o direito de Israel de defender a sua população e o seu território. Ninguém põe em causa o direito de Israel a viver em paz. Mas agora já não se trata disso. Ao que estamos a assistir é muito mais do que isso. Por maiores que tenham sido as atrocidades cometidas pelo Hamas, e foram, não se resolvem com mais atrocidades. A violência é condenável, venha ela de que lado vier. A guerra não é solução para nada. Como afirmou o Papa Francisco, a guerra apaga o futuro. Sem dúvida, Israel tem que cumprir o direito humanitário internacional. E, sem dúvida, Israel tem direito a defender-se. Mas não nos peçam, nunca nos peçam porque não o faremos, para apoiar terroristas que só sabem usar como palavra uma bazuca ou uma pistola. Este debate sobre a decisão ou não de reconhecer o Estado da Palestina
é um debate que já não devíamos estar a fazer há muito tempo. É um absurdo, é uma vergonha que num país onde supostamente se preconiza e apoia uma solução de 2 Estados, no cumprimento das resoluções das Nações Unidas, nesse mesmo país, Portugal, o Governo não reconheça um desses 2 Estados. Reconheça apenas o Estado ocupante, ao arrepio das resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas e da Assembleia da República de Portugal. Não ignoramos nem o tempo, nem o contexto internacional e regional, nem as intenções mais ou menos veladas de cada um. Desde logo não ignoramos que este é o pior momento para avançar para o reconhecimento do Estado da Palestina. Acresce que esse reconhecimento, na sequência do ataque terrorista de 7 de outubro, parece compensar o ato bárbaro do Hamas, e isso é inaceitável. Ambos os povos, tanto o judeu como a população árabe palestiniana, têm o legítimo direito a aspirar a um futuro naquela região e a gerir ali os seus próprios destinos. Em Israel, o extremismo do seu governo é o pior inimigo da paz e de uma solução duradoura. Um primeiro-ministro acusado judicialmente, que não estava a hesitar em destruir o Estado de Direito para polarizar a sociedade e para sobreviver politicamente. Um primeiro-ministro que assenta a sua coligação governativa em radicais extremistas que reiteradamente querem expandir os colonatos naquilo que chamam Judeia e Samaria, que instigam ódios em relação aos palestinianos. Muitas vezes surgem publicamente responsáveis governamentais israelitas enquadrados por um mapa em que a Palestina já não existe. Gaza está arrasada e os mortos não param de aumentar, 70% dos quais mulheres e crianças, sem contar com os que estão nos escombros. Nunca tantos jornalistas, funcionários das Nações Unidas e pessoal de saúde foram vítimas num conflito. Ao mesmo tempo, e à boleia do drama em Gaza, na Cisjordânia prossegue a guerra dos colonos contra os palestinianos, que continuam a ser mortos, expulsos das suas terras, desapossados dos seus bens, sem qualquer escrúpulo de humanidade. Mas ser amigo de Israel significa também dizer aos nossos amigos israelitas que afastar-se da solução dos 2 Estados, que acautela a autodeterminação dos palestinianos, acabará também por prejudicar e colocar em causa a sua própria segurança, a segurança e vida dos seus cidadãos e a sustentabilidade futura do seu Estado. Os palestinianos são, aliás, as únicas crianças no mundo que são sistematicamente processados por tribunais militares. Crianças de 6 anos são presas, crianças de 12 anos são condenadas a 20 anos de prisão. O Estado de Israel, em tribunal militar, condena crianças de 14 anos à prisão perpétua. O que é revoltante é que os anos vão passando, as violações do direito internacional vão sucedendo, e não é só o direito humanitário internacional. Falamos da ilegalidade e do crime, nada menos do que isso. Vão sucedendo por parte do Estado de Israel e o PS e os partidos da direita, lado a lado, continuam a dizer que ainda não é agora que é a altura para reconhecer o Estado da Palestina. Nós não fomos eleitos, senhoras e senhores deputados, para ouvir aqui dizer, há 2 meses apenas, que era preciso condenar o terrorismo sem mas. É uma coisa que está bastante na moda dizer. Não se pode dizer mas. Caras e caros colegas, do PS ao PSD, à Iniciativa Liberal, ao Chega, a estes grupos parlamentares, certamente. Eu ouvi aqui tantas versões de mas, e todavia, e contudo, e porém, e no entanto, e não é o tempo, que eu poderia usar aqui o dicionário de sinónimos. Precisamos de uma solução de 2 Estados, mas por agora só reconhecemos um. A Palestina tem que ver reconhecida a sua independência, contudo, não é o tempo. Sem 2 Estados não há a paz. Porém, nós que queremos a paz e a queremos já, não vamos fazer nada para reconhecer os 2 Estados já. O Portugal que nós temos que ser, a Assembleia da República que temos que ser, tem que ser coerente consigo mesmo, dizer em relação à Palestina o mesmo que dizia em relação ao Timor-Leste, o mesmo que diz em relação ao Saara Ocidental, o mesmo que diz em relação à Ucrânia. O Portugal que nós temos que defender, que nós jurámos defender, tem autodeterminação na sua Constituição. O Portugal que nós todos dizemos defender quando discutimos agora na Comissão eventual de revisão constitucional a nossa Constituição, tem que ser um Portugal incansável na defesa dos direitos humanos e, portanto, não pode aceitar que os direitos humanos se cumpram um bocadinho menos num sítio e um bocadinho mais no outro. Não pode aceitar outra coisa que não que eles sejam universais e indivisíveis. O PS, a Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O Chega.
Abstém-se o PSD. O projeto foi aprovado e baixa à segunda comissão.